quando o auditório está fechado, eles estão impedindo a entrada. Então, por favor, temos vagas aqui na frente, gente, por favor. Obrigado. Desculpa, Walter. Pois não. Então, aquela introdução que eu estava fazendo, né? Fazer agrofloresta é plantar no meio da floresta, no sentido amplo no sentido simplório não. Mas no sentido amplo é entrar nos processos da sucessão ecológica, da produtividade primária, do manejo da luz e da fotossíntese, do manejo das relações ecológicas, dos ciclos biogeoquímicos, do solo. Entrar na floresta a partir de entrar nesse processo e produzir alimentos. E não domesticar completamente a paisagem para isso. E agora trava. Aqui. Esses agricultores que eu falei no início, agricultores da região de Barra do Turvo, que é no Alto Vale do Ribeira, entre São Paulo e Paraná, e assentamento de reforma agrária em São Paulo e em Paraná, vem iniciando os processos de agrofloresta a partir do manejo da produtividade primária, ou seja, produzindo muita biomassa a partir de capim e a partir de consórcios com esse capim, e utilizando esses capins para adubação e para a cobertura do solo nos canteiros, na forma com que está aí. Isso favorece muito o início do processo. Uma das tecnologias inspiradas por Ernest, né? A gente fez alguns levantamentos, percebeu que nos canteiros agroflorestais, então fica assim, né? Canteiro agroflorestal, e entre um canteiro e outro, uma área de capim que vai de 3, 5 a 10 metros entre uma linha e outra. E esse capim é constantemente cortado e colocado por cima do canteiro. Sempre tem 4 quilos por metro quadrado de capim em cima dos canteiros. A gente chegou a ver situações com 17 quilos por metro quadrado. Se a gente tivesse que produzir esse adubo fora e trazer, seria inviável do ponto de vista econômico só trazer essa adubação toda. Essa grande quantidade de biomassa colocada no início nos canteiros favorece e ativa a microbiota do solo, os micro-organismos, que vão liberando nutrientes, que vão liberando especialmente fósforo e que vão estimulando a produtividade inicial. Opa! Oh, meu Deus. E aí, aquilo lá em cima é uma agrofloresta de 1 ano e meio, então tem o capim ali no meio de canteiros agroflorestais. Com 3 anos, a agrofloresta vai se fechando, o capim vai perdendo seu espaço, e com 12 anos a formação já é de floresta propriamente dita, quando a gente olha de longe, né? Quando a gente olha lá dentro, isso aqui está produzindo de 8 a 40 toneladas de alimentos por hectare. Quando a gente olha para o solo, a gente percebe no solo agroflorestal uma grande diversidade de organismos, que também foi estudada, né? Centopeias, larva de besouro, lesmas, caramujos, minhocas, que vão sendo parceiros no processo de produção agrícola e de produção da diversidade. Alguns dados aqui, de evolução do pH. O pH mede a acidez do solo, né? Geralmente, para a gente reduzir a acidez do solo, os solos do Brasil são, em geral, ácidos. Na agricultura convencional, a gente aplica calcário. Aqui tem algumas unidades de observação, algumas agroflorestas que a gente estudou, e foi percebendo a evolução do pH ao longo do tempo. Quanto maior o pH, menor a acidez, né? E aí a gente vê... Opa, está correndo isso aqui. Por exemplo... Tá certo? Não, isso aqui já está no fósforo. Oh, meu Deus, tem que cuidar com esse dedo aqui. Essa área aqui, em 2013, está todo mundo conseguindo enxergar aqui? Em 2013, o pH era de 4,73. É um solo considerado ácido, né? Em 2014, foi para 6,27, que é um pH considerado muito bom. Como é que o Paraguai e o carbono estocado no solo foi de 10 gramas por decímetro cúbico para 34? A saturação de básica, aquele V%, foi de 32 para 79. Como é que se conseguiu isso? Principalmente a partir daquele manejo que eu mostrei na foto anterior. Planta-se capim, maneja esse capim, vai se manejando a poda desse capim e das próprias árvores adubadeiras que se coloca no canteiro. Se a gente tivesse que transformar esse pH de 4,73 para 6,27, utilizando a tecnologia da agricultura convencional, a gente precisaria de em torno de 10 toneladas de calcário por hectare. Isso daria mais ou menos R$400 por hectare. Nessa área foi utilizado 800 quilos de calcário por hectare. Isso equivale a R$32 por hectare. Mas qual é que é a mágica? É porque o calcário é melhor? O calcário foi colocado só pulverizado por cima para ajudar o processo de ativação da microbiota do solo.
o manejo do capim, junto com o manejo dessa biodiversidade do solo e junto com um pouquinho desse calcário, fez com que o pH subisse desse ponto. Não só o pH, o carbono, o aumento de base disponível para as plantas, né? E isso reduziu o custo. E acho que isso é muito importante a gente trazer nesse debate aqui. Elementos de produtividade agrícola associados ao manejo agroflorestal. Não é uma redução qualquer. É de R$ 400 por hectare para R$ 32 por hectare. Quando a gente... Eita, nós! Quando a gente pega o fósforo... Vamos lá, deixar aqui mesmo. O fósforo é um elemento que os solos brasileiros são ricos, só que geralmente ele está imobilizado no solo, inclusive em função também da acidez. Tá? Na medida em que vai se reduzindo a acidez, o fósforo vai se tornando mais disponível, mas a principal causa dessa liberação é a atividade microbiana no solo. Essas são as elevações de fósforo nesses manejos agroflorestais que a gente tem estudado. O fósforo tem saído de valores muito baixos, o fósforo disponível no solo, para valores em torno de 100, 120 miligramas por decímetro cúbico. Como é que, na agricultura convencional, a gente eleva o fósforo? A gente coloca fosfato, superfosfato simples, superfosfato triplo, enfim, tem diferentes adubações. Só para uma das contas possíveis, para ter um valor mínimo de fósforo capaz de produzir minimamente na agricultura convencional, em torno de 10 miligramas por decímetro cúbico de solo, a gente precisa de uns 600 quilos de superfosfato simples por hectare, que dá mais ou menos R$ 600 por hectare. Na agrofloresta, nessas agroflorestas aqui, para atingir esses dados colocados no gráfico, né, foram utilizados mais ou menos 100 gramas por metro quadrado de adubo orgânico fosfatado. Então, o que teve nos canteiros? Teve manejo de capim, teve um pouquinho de calcário e um pouquinho de adubo orgânico fosfatado. Então, foi de R$ 300 a R$ 500 por hectare, comparado a R$ 670 por hectare, e uma evolução muito maior do que só chegar em 10, chegou até 100. Né? E aí, na medida que a agrofloresta vai sendo manejada, vai se manejando a sucessão ecológica, vai se estratificando as plantas, né, vai se fazendo podas para garantir com que cada copa ocupe o seu espaço, vai se cobrindo o solo a cada poda, vai se renovando, seja localmente, seja a agrofloresta como um todo. Existe uma série de evoluções de parâmetros, de indicadores de produtividade e de conservação ambiental. Então, por exemplo, numa agrofloresta, a gente estudou 16 agroflorestas de 5 a 15 anos, né? E a média de espécies é de 50 espécies por agrofloresta. Tá? Essas agroflorestas estudadas tinham de meio hectare a 2 hectares, eram florestas pequenas. Né? Mas a média de espécies, de 50 espécies, cada uma com uma função ecológica. Algumas são adubadeiras, outras estimulam a captação de nutrientes em elevadas profundidades, outras são de produção agrícola, enfim. Né? Então, a gente sai de uma monocultura possível para uma possibilidade de 50 espécies trabalhando em conjunto. Numa densidade muito alta, quando a gente analisa florestas nativas, especialmente no bioma Mata Atlântica, a gente acha lá 2, 3, 4, 5 mil plantas por hectare. Numa agrofloresta chega a ter 7 mil plantas por hectare, porque os plantios são feitos adensados, e são feitos adensados copiando a lógica da natureza, que produz muito mais semente do que vai vingar. Né? Então, se planta adensado, se vai cortando as árvores ou plantas que não produzem mais, ou que são plantadas justamente para ser adubadeiras, se vai depositando sobre o solo, e com isso vai se estratificando a chegada de luz nos vários andares da floresta. Né? Junto com isso, se faz o manejo também de uma série de espécies que vão aparecendo naturalmente na regeneração natural. Então, nas agroflorestas que a gente estudou, 61% dos indivíduos são plantados. O resto foi identificado como estratégico para o agricultor manter, e eles foram manejando essas áreas. Os estoques de carbono variaram de 8 a 43 toneladas por hectare. Então, a gente tem dentro das agroflorestas esse carbono estocado. Há uma taxa de incremento média de 6,6 toneladas de carbono por hectare ano. Então, são 50 espécies por agrofloresta, são 7 mil plantas por hectare, e são 6,6 toneladas de carbono todo ano que a gente tira da atmosfera e coloca no chão. Apenas um outro dado aqui de
Mesofauna do solo, aqueles bichos centopeia, minhoca, aranha, né? Em agroflorestas de 5 e 10 anos foram identificados em torno de 10 mil indivíduos desses bichos por metro quadrado. Em áreas de floresta nativa, esse número é menor, é de em torno de 8 mil. E isso parece óbvio porque a gente está estimulando na agrofloresta a microbiota do solo, né? Dando comida para ela toda hora e ela nos dá nutriente disponível para as plantas. Então, é um trabalho em parceria com essa microbiota. O que temos aqui? A velocidade de decomposição de folhas. Então, esse material, várias plantas da agrofloresta são podadas, quase todas elas, são picadas e colocadas no chão. A gente mediu a velocidade com que essas folhas são degradadas. E a gente percebe que a velocidade de degradação dessas folhas na agrofloresta é ainda maior também do que nas florestas nativas. Essa é a comida que os organismos estão usando para liberar para as plantas. Né? E um dado que nos parece muito interessante, que é a permeabilidade do solo, a condutividade de água do solo. Em plantio direto, em culturas anuais, veja que é plantio direto, não é nem o método convencional de aração. A condutividade de água, numa revisão que Lima fez em 2008, é de em torno de 4 milímetros de água por hora. Isso significa quanto de água passa por hora pelo solo. Né? Quando a gente olha para as agroflorestas, essa condutividade vai ali de 1.400 a 1.900 milímetros de água por hora. Produz água. Lógico, não produz água no sentido científico, porque a gente sabe que a água não se produz. Mas, localmente, a gente vê muitos agricultores falando, agora eu tenho água de novo, antes eu tinha que buscar lá no rio embaixo, agora eu tenho água perto de casa, nos lugares que eu fiz agrofloresta. E aí, só para resumir, pessoal, então a gente tem aqui, ó, fazer agrofloresta é plantar dentro da floresta? É plantar junto com seus processos ecológicos. Nesse processo, a gente incrementa 6,6 toneladas de carbono por hectare ano. A gente recupera e incrementa a biodiversidade. A gente recupera a permeabilidade do solo, permitindo com que haja água. Isso em meio à produção de 15 a 40 toneladas de alimentos por hectare ano. 15 a 40 toneladas de alimentos. E para as famílias que os produzem, mais de 20 produtos agroecológicos à mesa. A gente vê famílias quilombolas, famílias de agricultores tradicionais, que se fossem comprar o que eles comem todo dia no mercado, eles gastariam de R$ 1.400 a R$ 1.800 por mês. Dificilmente a gente gasta isso, né? É muito dinheiro. Uma família de 2, 3, 4 pessoas gastando isso só para comer. Eles não gastam isso porque eles têm na roça deles. Né? Então, é um elemento de segurança alimentar muito forte e é um elemento de produtividade muito grande. Obviamente, esses 15 a 40 toneladas de alimentos por hectare não é só de um produto, e não tem mágica nisso. A agrofloresta planta em prédio e não em casa. A comparação que a gente pode fazer é essa. Né? Você pensa em plantar só uma planta, você vai ter só aquela planta produzida. Agora, assim, embaixo eu tenho brócolis, em cima eu tenho uma couve, mais em cima eu tenho milho, mais em cima eu tenho mamão, depois eu tenho abacate, depois palmeira. Quer dizer, no mesmo metro quadrado eu tenho vários andares de produção. Né? Então, e esses vários andares têm sido vendidos e gerado um aumento de renda muito grande para essas famílias. Só para terminar aqui, pessoal, eu queria trazer mais um dado, que não tem aparentemente nada a ver com o que a gente está conversando, com os resultados de pesquisa, mas é um impacto da agricultura que nem sempre é muito falado. Né? Isso aqui é um mapa da região ali do litoral do Pernambuco, a saída do rio Una, e dá para ver nessa imagem uma grande quantidade de sedimentos, né, escapando pela foz do rio Una. Grande parte desses sedimentos vem de assoreamento dos processos agrícolas até a beira do rio. E aí tem uns corais, umas fotos de corais que toda vez que tem um desses eventos de grandes sedimentos chegando, os corais vão branqueando, vão ficando brancos e morrem. Né? E aí a gente tem todas as funções de corais, aí, desde proteção contra as marés, fotossíntese associada às algas que estão ali. Né? E aí a gente junta com isso todos os outros problemas que a gente tem visto da agricultura e resgatando isso que eu queria trazer para o final nessa discussão que eu tinha falado antes. Né? Aqueles dados alarmantes de impacto se somam a esse e vários outros que a gente podia trazer aqui. Então a gente tem uma dimensão ética de poder converter aspectos de impactos da agricultura convencional. A primeira dimensão é essa. De novo, a gente tem a dimensão legal, do ponto de vista de recuperação colocado no Código Florestal, e a gente tem a dimensão ampliada legalmente em função dos Acordos de Paris. Né?
E a gente tem que pensar em políticas públicas. Grande parte dessas precisam ser resgatadas, a nosso ver, né? Quer dizer, seja o plano de aquisição, o programa de aquisição de alimentos, ou qualquer outro nome que se dê, é fundamental que se estimule com que alimentos que venham de processos como esse sejam priorizados a serem colocados nas escolas, nos hospitais, enfim, nos espaços públicos. É fundamental a gente resgatar e ampliar o Pronaf agroflorestal ou outras medidas de crédito que valorizam esse tipo de coisa. É fundamental a gente estimular o ensino de agrofloresta nas escolas técnicas, nas escolas superiores. É fundamental a gente pensar em recursos de pesquisa que possam ampliar. A gente trouxe alguns resultados de pesquisa. E é óbvio que é muito menos quantidade de resultados do que tem a soja, o milho, o feijão, enfim, produtos agrícolas produzidos em larga escala e pesquisados há muito tempo. A gente precisa cada vez mais pesquisar e ter mais esses dados, né? Enfim, a gente não pode imaginar que um Brasil com essa megadiversidade, com essa capacidade de produção agrícola, com esse compromisso ético e legal, seja um país que não aplique em políticas públicas para o aumento de uma agricultura mais sustentável. Muito obrigado.